falar de hoje que esse grupo, conhecido como Radiant Silence, composto pelos 3 diretores ali, sendo que os 2 principais seriam Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett, fazem filmes que eles são grandes mesclas entre 2 grandes gêneros ali, o terror e a comédia. É um equilíbrio delicado, mas no qual eles lidam muito bem, e a gente consegue ver isso em toda a filmografia principal deles, desde Casamento Sangrento, Ready or Not, que é um filme que eu adoro, até os 2 últimos filmes da franquia Pânico, que eu também gosto bastante, e é claro, agora Abigail, novo filme ali dos diretores. São filmes que desde a sua concepção, desde o seu primeiro trailer, são assumidamente ali como esses filmes mais tranquilos, não é aquele horror tão pesado assim, o que, claro, não vai evitar que muitas vezes eles tenham cenas sangrentas, tenham cenas mais pesadas, mas não é aquele terror que tenta mirar um público que curte esse terror mais elevado, um filme como Hereditário, um filme como Midsommar, A Bruxa, não. É um filme que fica meio que no meio termo entre aquele terror mais adolescente, mais light, e um terror mais pesado, geralmente sem tentar se aprofundar demais em temas muito pesados, muito complexos, mas sempre tentando entregar alguma coisa ali que fica bem no meio termo, bem divertido, bem mais tranquilo de assistir, mais light, e ao mesmo tempo um terror com sustos, um terror com muito sangue. E nesse caso, óbvio, Abigail não seria diferente. Entretanto, embora desde o primeiro trailer, que já indicava esse tom mais mesclado, como eu falei, já ficava claro que ele ia ter que lidar com um equilíbrio muito mais delicado do que os outros filmes. Se eles acertaram, parece que com mais facilidade nos outros filmes que eu citei, Abigail já traz uma coisa um pouco mais complexa. Parece que eles estavam ali tentando encontrar o tom certinho para calibrar esse filme, que tem um elenco interessante, tem uma personagem título muito boa, e é claro que vai ter muito sangue. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, me segue nas redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Abigail. Na trama, após sequestrarem a filha de um figurão do submundo do crime, um grupo de criminosos precisa guardar, pelo valor do resgate, em uma mansão abandonada, sem saber que a garota esconde um segredo que pode colocar todos eles em perigo. É como eu falei, se você já conhece o trabalho dos diretores, você já meio que tem uma ideia do que esperar. Mas é um filme ali que ele tem uma premissa bem absurda. Eu vou entrar aqui não em spoilers da trama, mas eu vou falar as informações que estão no trailers. A gente vê que é um grupo ali de bandidos que sequestram uma garotinha sem saber exatamente de quem ela é filha, sem saber quais suas relações. E aí eles vão trabalhando isso, esse humor, em cima dessas coisas meio inesperadas. Como, por exemplo, o fato da garotinha ser uma vampira. Na verdade, não apenas uma vampira, mas uma bailarina vampira. Eu adoro esse termo, que é dito com tanta empolgação pela personagem da Catherine Newton, que também eu gosto bastante dessa atriz. E assim, vamos falar um pouquinho de terrir, porque o gênero, nesse subgênero terrir, ele por si só é um gênero delicado. Como é que você consegue fazer um terror que vai te fazer rir, mas um filme meio de comédia que também vai te assustar? É uma coisa muito complexa, que parece paradoxal, mas muitas vezes se complementa de uma forma bem interessante. Esses diretores em outros filmes eles já deixaram claro que eles sabiam muito bem lidar com essa dinâmica, com essa dificuldade entre esses 2 gêneros, de trabalhar e ficar ali bem no meio termo, para serem filmes que conseguem se encaixar bem no gênero do terror e agradar os fãs de terror, mas também foi uma coisa mais leve, mais engraçadinha, sem necessariamente que esses estilos eles meio que se anulem no decorrer do filme. E acho que é justamente por isso que esses diretores eles me agradam tanto. Eu acho que isso combina muito bem com o estilo do Wes Craven nos primeiros Pânicos, então eu acho que quando passou aí o bastão para esses diretores assumirem a franquia, foi um grande acerto. Eu gosto dos 2 últimos filmes, mas realmente eu vou destacar aqui muito o Ready or Not, que é o primeiro filme que eu tive contato com eles, até antes de assistir os Pânicos, e que é um filme que ele brinca com uma sátira, né? Ele é uma adaptação de esconde-esconde, mas ele consegue trazer esse clima de terror, é uma coisa meio sufocante. Tem a Samara Weaving, que é uma atriz que estava se destacando bem, já tinha participado do A Babá, que também é um terrir, também tem esse meio termo, e acaba que eles funcionam muito bem. Não diria que eles seriam precursores do gênero, mas eu acho que eles abrem ali, ou pelo menos estão no começo dessa nova reabertura do terrir, pós essa época da sátira mais assumida, como foi a época do Todo Mundo em Pânico. Então a gente já teve o Casamento Sangrento, a gente teve o Happy Death Day, que é o Morte lhe dá parabéns, a gente teve Freak no Corpo de um Assassino. São todos filmes que eles vêm nessa vertente entre o terror e a comédia, brincando com os 2 gêneros, mas resultando em filmes que são bem interessantes e agradam, tem o seu público ali já mais fiel.
Então Abigail, ele já vem nessa pegada, né? Não tem como você ir pra um filme desse, a menos que você realmente não saiba nada sobre o filme. É muito difícil que você vá assistir Abigail esperando o grande terror do ano, o terror mais aterrorizante desse ano, o terror mais aterrorizante dos diretores de Pânico. Não, ele vai seguir a mesma vertente, ele é um filme que não nega suas origens. Mas talvez por ele ser de todos esses filmes o mais sobrenatural e também que mexe com uma criatura que ela é já mais clássica do cinema, que é o vampiro, ele lide com esse equilíbrio de uma forma mais delicada. O que eu acho que é algo que o filme faz muito bem, porque ele brinca, ele reconhece justamente a existência de vários vampiros, né? Ele faz essa piada ali, tipo, que vampiros que você tá falando? Você tá falando da Anne Rice, entrevista com o vampiro, você tá falando de True Blood, você tá falando de Crepúsculo. Então acho que justamente, às vezes o que pode ser ali o maior problema do filme lidar, ele consegue virar e fazer isso uma coisa que funcione dentro dessa história. E aqui eu preciso muito destacar como que eles acertam muito ao trazerem os personagens mais quase no arquétipo, né? Então a gente tem ali o Brutamontes, a gente tem a garota que é mais espertona, a gente tem o cara que é mais faladeiro, que fica fazendo piada, que é sempre meio inconveniente, a gente tem um cara mais sangue frio, e a gente tem a protagonista, que obviamente vai ter uma motivação mais clichê, ela vai ser tipo aquela criminosa que ela não é má, ela tá ali mais por uma necessidade. São muitos arquétipos que a gente já viu em vários outros filmes, principalmente em filmes de terror, né? O que faz até com que esses diretores eles puxem bem um pouco da metalinguagem, que foi algo que eles trabalharam melhor nos filmes de Pânico. Mas aqui a gente tem essa brincadeira de trazer esse grupo que não se conhece, não sabe nem o próprio nome, lembra até o Cães de Aluguel do Quentin Tarantino, essa brincadeira de um grupo de bandidos que não se conhece, não é pra se conhecer, não é pra falar o próprio nome, não pode ser muito pessoal. E os diretores eles vão jogando com isso na tela, a gente não sabe exatamente quem são aquelas pessoas, elas próprias não sabem quem são umas às outras, e no decorrer que elas vão se conhecendo, que elas vão criando afetos e desafetos, a gente também ou vai se apegando, ou a gente vai pegando rancinho de um ou outro, e isso, é claro, vai sendo subvertido à medida que essas pessoas, que são os caçadores, eles vão se tornando a caça da nossa querida vampirinha bailarina. Eu acho que justamente eu preciso destacar essa guria, essa personagem principal, porque eu acho que seria impossível esse filme funcionar não fosse tamanho carisma dessa atriz que carrega ali o papel principal, né? O papel, personagem título do filme, e ela manda muito bem, ela é muito carismática, ela é muito fofinha. E o fato de eu estar destacando a fofice dessa personagem não muda o fato de que ela é uma das personagens mais sanguinárias que eu já vi no cinema recente. De fato, eu acho que principalmente pensando no terrir, ali nesses filmes mais hollywoodianos, Abigail é um dos filmes mais sangrentos que eu vi nos últimos tempos. Ele tem cenas verdadeiramente inspiradas pro gore. Ele tem cenas que realmente se voltam para o único propósito delas é espalhar sangue na tela, espalhar sangue na câmera. Até a forma como os vampiros eles reagem ali ao sol, sabe? É pra ser algo bem sangrento, não é simplesmente uma coisa mais até mais elegante como a gente viu em outros filmes de vampiro. Não, aqui é realmente algo, sabe, pra jogar sangue na tela, pra jorrar sangue mesmo. Tem cenas incrivelmente sangrentas. E essa guria, que eu falei, ela manda muito bem. O fato dela tá o tempo inteiro no filme com um vestidinho ali de balé, um tchu-tchu branquinho, cheio de sangue. Cara, muito fofinha, muito maravilhosa. Acho muito legal justamente como os diretores eles canalizam esse gore pra causar esse desconforto. Algumas das cenas são muito desconfortáveis de uma maneira, né, não tão pesada assim, são desconfortáveis justamente pelo sangue, pelas mortes que a gente sabe, está vendo, né, está testemunhando. Só que aí a gente, nesse desconforto, a gente fica quase assim incômodo pra querer rir, a gente fica sem saber como reagir. É um filme que ele trabalha muito bem a sensação, né, o sentimento dissonante de sua cena, seja por causa da trilha sonora, seja por causa da personagem principal, seja por causa do sangue em tela, mas a gente fica o tempo inteiro ali quase que sem saber o que sentir. E isso funciona muito bem porque justamente é um terrível. Então quando a gente se pega distraído, a gente tá dando uma risada, uma gargalhada talvez até fora de hora. Estou dando risada por quê? Porque eu tô vendo uma cena sangrenta, mas de uma maneira muito engraçada, o que é algo que poucos diretores conseguem entregar da maneira tão, sabe, rebuscada, digamos assim, como eles fazem aqui. É aquela coisa, às vezes você vai estar rindo porque tem alguma coisa realmente engraçada em tela, e às vezes você tá rindo porque tem algo realmente incômodo, desconfortável na tela. Às vezes você vai estar rindo e você não vai conseguir identificar se você tá rindo da piada ou do desconforto. Não vai ser aquele filme de vampiro que vai reinventar a roda, você não vai ver toda uma grande exploração da mitologia dos vampiros, a gente não vai ver toda uma reprodução, uma reflexão, né, uma reconstrução de vampiros aqui. Nesse momento, seria um filme clichê, ele vai seguir a base de um vampiro mais tradicional, a base bem clichê dos vampiros, que morrem com estacas, que morrem em contato com o sol, e também criando aquela
assim, beliscando ali uma mitologia um pouco mais profunda que o filme, de fato, eles não estão preocupados em explorar, eles estão mais preocupados em fazer aquela narrativa dentro daquele lugar fechado, dentro daquela lógica fechada, com personagens específicos e limitados, o que até faz com que a contagem de corpos não seja tão alta, o que é algo que me incomoda um pouco aqui, mas que funciona pra mim no final das contas justamente por causa de todo esse tom dessa atmosfera construída pelos diretores. Para Abigail, nota 7. Um filme que eu realmente curti bastante. Eu acho que é um filme que ele funciona, como eu falei, dentro do básico, dentro do terrir. É um filme que vai funcionar muito bem pra quem é fã dos diretores, muito provavelmente, porque ele tem um tom muito próximo dos outros filmes, mas ele também tem alguns probleminhas. Por exemplo, o final, que ele se estende demais. Parece que tem vários finais ali. Você vê que ele vai, parece que vai acabar, estende mais um pouco. Parece que vai acabar, estende mais um pouco. Tem tipo uns 3 finais ali muito facilmente. Mas no geral é um filme que funciona, que agrada, é bastante divertido. Acho que eles conseguem extrair muito bem dentro da mitologia do vampiro, fazem um trabalho legal ali de colocar um grupo num lugar fechado, num lugar isolado, principalmente quando a gente sabe quem é o verdadeiro monstrinho dessa história. Obrigado por assistirem até aqui e também deem uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui, vou deixar um vídeo de Desespero Profundo, que é um outro terror também, que ele vai para um básico que funciona, só que para uma vertente muito mais trash do que esse. Valeu, falou e até mais.